nós vamos falar sobre um assunto que é uma queixa muito comum dentro dos consultórios, que é a região da papada, né? A gente tem muita queixa, muitos pacientes nos procuram com excesso tecidual e a gente tem várias terapias disponíveis e muitas vezes o diagnóstico correto do problema faz toda a diferença para que a gente consiga uma resolução efetiva dessa queixa com os pacientes. Então, a papada, a gente tem excesso de tecido. Primeiramente, isso pode acontecer por gordura, ou seja, o acúmulo de lipídios, de células de gordura nessa região pode causar o aumento tecidual, levando à queixa dos pacientes. Nesse caso, a abordagem pode ser feita com a queima dessa gordura através da aplicação de enzimas. A gente consegue essa queima. E aí tem toda uma terapia complementar à aplicação de enzimas que a gente pode melhorar e potencializar os resultados. Após a aplicação da enzima, a gente pode entrar com a questão da drenagem, a questão da radiofrequência nessa região, ultrassom pós aplicação da enzima para melhorar essa queima, recomendar o paciente que ele ingira que ele faça ingestão de água, de líquidos, né? Pratique atividade física pós aplicação para potencializar os resultados. O próprio laser que a gente tem no consultório potencializa os resultados dessa queima realizada com as enzimas. Então não adianta só aplicar a enzima e achar que a enzima vai fazer milagre. Também não é só uma sessão. Muitos pacientes precisam de 3 ou 4 sessões para ter resultados perceptíveis e realmente a gente ter uma melhora nesse quadro. Mas não é só a lipoenzimática que resolve esse problema. Nós também temos a questão da lipocirúrgica. Há casos onde o acúmulo de gordura submental ele é tão grande que a gente tem que entrar com a cirurgia. Não adianta mais aplicar enzima, porque não vai ser resolutivo para aquele caso. Então a gente tem que realizar mesmo aspiração mecânica, né, para que a gente consiga um resultado favorável. Nós temos outros fatores que levam ao acúmulo nessa região de tecido. Por exemplo, quando a pessoa tem muita ptose tecidual na face e a gente reposiciona esses tecidos, a gente faz o lifting, a suspensão desses tecidos, isso com fios, isso com o próprio lifting cirúrgico ou até mesmo com o preenchimento, a gente consegue uma melhora dos tecidos dessa região por reposicionamento tecidual. Nós também temos a questão, a gente tem um ossinho aqui chamado osso hioide, que é um osso móvel, e quando ele tem uma inserção muito superior, ele está acima da região preconizada como ideal para o posicionamento dele, a gente pode ter um aumento da região da papada, e nesse caso existem técnicas, até depois eu vou passar um videozinho para vocês, que podem ajudar, né, de RPG. A gente pode encaminhar o paciente para um fisioterapeuta para estar realizando esse RPG, melhorando a questão da musculatura dessa região, quando a gente tem uma flacidez muscular do tecido submentual, que faz parte do assoalho da boca, a gente pode ter o aumento dessa papada, e aí a gente faz lipocirúrgica ou lipoenzimática. O paciente faz todo o protocolo pós-lipoenzimática que a gente recomenda, drenagem, radiofrequência, enfim, ultrassom, e não tem melhora e a gente não sabe por quê. Isso pode estar relacionado a uma flacidez dessa musculatura, e nesse caso não adianta a gente insistir com essas terapias, porque a gente não vai resolver o problema do paciente. Então existem técnicas para o fortalecimento dessa musculatura, que eu vou deixar no vídeo para os pacientes. Isso pode até ser feito em casa, ou você pode procurar uma orientação profissional, um fisioterapeuta que trabalhe com isso, e quando a gente faz o fortalecimento dessa musculatura, a gente consegue resolver esse problema. Outra questão é a atresia óssea. Quando a gente tem um mau posicionamento, isso pode até ser dentário, ou seja, a mandíbula não cresceu o quanto ela deveria, a posição dentária ela está muito posterior com relação à posição da maxila, da parte superior dos dentes superiores. Isso também pode causar
um excesso de papada, porque a distância, o tecido aqui é muito pequeno, né? Então a gente percebe esse acúmulo tecidual. E também a flacidez. Quando a gente tem flacidez da pele, da região, a gente pode ter o aumento dessa papada. Então a gente vai conseguir resolver papada com um único tratamento? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente vai ter que entrar com terapias conjuntas para que a gente consiga resolver esse problema. Isso vai envolver a retirada dessa gordura, se houver, a melhora da flacidez tecidual, né? Então a gente pode entrar com o uso de fios, de tração, a gente pode entrar com o uso de bioestimuladores e também, se houver essa questão óssea envolvida, a gente tem que realizar preenchimento mandibular e de mento. Se houver queda dos tecidos, eu digo que não adianta resolver essa queda de baixo para cima, não adianta a gente querer tratar papada sem reposicionar os tecidos faciais, porque a gente não vai conseguir, a gente não vai ter êxito. Se houver essa flacidez tecidual, ainda a gente pode entrar, eu falei dos fios, né, mas a gente pode tratar com bioestimuladores também. Então as terapias são diversas. Mas o importante é sempre a gente realizar o diagnóstico correto, esse diagnóstico multidisciplinar, para que a gente tenha êxito nos tratamentos. E se a gente perceber que esse paciente possui uma flacidez dessa musculatura, a gente tem que orientá-lo a fortalecer essa musculatura, porque senão a gente não consegue resultados. O paciente faz todos os tratamentos e continua com a papada. Então, sempre que vocês tiverem essa queixa de papada, o mais importante é vocês procurarem um profissional que faça esse diagnóstico amplo, que saiba identificar qual é o motivo que está ocasionando esse problema, para que essa causa seja abordada, ou as causas, né, porque pode ser mais de uma, como eu mencionei, sejam todas abordadas, e aí sim a gente consegue êxito no tratamento. Quando a gente atua diretamente no problema, a gente tem a resolução dele. Se a gente não atuar em todos os fatores que estão levando aquele problema, a gente não vai ter êxito. Então não adianta insistir em um tratamento quando a gente vê que ele não tá tendo êxito. Então eu recebo muitos pacientes e até colegas de profissão que me perguntam: ai doutora, ai professora, eu fiz já não sei quantas sessões de enzima e não estou percebendo melhora. Então você tem que abrir o teu leque de diagnóstico e pensar que aquele problema pode estar sendo causado por outros motivos. E se você não atuar nessas diversas causas que podem estar levando ao surgimento da papada, com um único tratamento, muitas vezes você não vai ter êxito. Então vou deixar o videozinho para vocês desses exercícios. Eu espero que vocês gostem. É uma técnica muito simples e quando a gente diagnostica que ocorre uma flacidez dessa musculatura, esses exercícios podem ser muito exitosos na resolução desse problema, tá? Então fica aí a dica da Prof. Cami. Um beijo a todos vocês e fiquem com Deus.